Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br ou para você que está nos assistindo no youtube.com/Café com Velocidade, está começando mais uma edição do Café com Velocidade pós Grande Prêmio de Eiffel, né? Lá em Nürburgring, a Fórmula 1 retornando a este circuito belíssimo depois de tanto tempo, um circuito que foi aí novidade para muitos pilotos. Grande parte aí dos pilotos daquele grid, do grid atual, nunca havia aí corrido, pelo menos com a Fórmula 1 no circuito de Nürburgring. Nós vamos comentar sobre essa prova, onde, enfim, Lewis Hamilton conseguiu aí alcançar o número de vitórias, né? E se igualar ao recorde de Michael Schumacher, 91 vitórias. Então, nesse primeiro bloco, nós vamos falar muito sobre isso, sobre esse feito do Lewis Hamilton, tentar até levantar um debate entre Lewis Hamilton e Michael Schumacher, mas num alto estilo, como é comum deste programa, não fazer comparações, porque é melhor do que isso, do que aquilo, fazer realmente aí um paralelo legal entre esses dois pilotos. No segundo bloco, vamos falar bastante sobre a corrida, sobre Valtteri Bottas, sobre Daniel Ricciardo e tudo mais que nós podemos e temos que falar sobre este grande prêmio de Eiffel, lá em Nürburgring. E para começar a fazer esse programa, quero chamar aqui os meus companheiros de bancada, trazendo ele, o Will Bueno, lá de Balneário Pissarras, em Santa Catarina. Seja muito bem-vindo, Will Bueno. Enfim, esse recorde que era... Você fez, né, um programa lá no Botequim sobre recordes do Hamilton e tal, que ele tinha para quebrar. Esse aí era um daqueles que era só esperar realmente em qual GP iria acontecer. Enfim, aconteceu e está igualado o recorde, daqui a pouco será ultrapassado. Faz jus esse recorde estar na mão de Lewis Hamilton, Will Bueno? Ou é porque apenas tem o melhor carro? Seja muito bem-vindo. Saudações aí aos ouvintes do Café com Velocidade, aos espectadores, a vocês, meus colegas de bancada. Só registrando aqui, né, que eu estou homenageando, né, o antigo recordista. Os dois são iguais, né? Ou seja, eu também estou. Com a camiseta da Jordan 91 e com o boné aqui do Lewis Hamilton da Mercedes, né? Então, em homenagem aos dois maiores vencedores da Fórmula 1. E sim, o recorde, né, em português, está em ótimas mãos. O Lewis Hamilton, ele é merecedor desta marca, e a gente vai falar mais sobre isso, vai destrinchar, né, toda essa, como ele chegou nesse número, analisar tudo isso, ele com o Schumacher. Eu acho que vai ser um programa muito, muito interessante. Com certeza, trazendo também Fábio Campos, direto de Belo Horizonte. Estou ouvindo um eco aqui na minha voz, espero que passe. Fábio Campos, seja muito bem-vindo. Fábio Campos, o fato de não ter a sexta-feira te deu a esperança de ter uma corrida melhor? Ou a corrida te agradou? Seja muito bem-vindo. Olá para você, Raposo. Olá para os nossos ouvintes. Olá para o pessoal que já inunda o chat aqui nesse feriado, nesse dia de gravação, segunda-feira. Francisco, João, Leonardo, Esther, muita gente que está chegando, Fabrícia, muita gente está chegando aqui para acompanhar essa gravação. Raposo, eu acho que a minha maior expectativa era quanto ao frio, né? A gente vai agora a Fórmula 1 correndo numa situação em que ela não foi preparada para... Né, que é correr no frio, que é correr em temperaturas bem diferentes da que ela está acostumada, porque ela teve que ficar na Europa pela questão do vírus. Então, isso para mim era mais... Eu achei que isso fosse influenciar mais na corrida. Não influenciou tanto, os pneus não se, digamos, esfarelaram tanto como era previsto. Acho que nesse aspecto foi até um pouco decepcionante. A corrida foi interessante, mas eu acho que vale a pena a gente refletir durante essa edição, Raposo, de que eu acho que, pelo menos o meu ponto de vista, é bem diferente da maioria das pessoas, né? Eu acho que eu venho reparar que hoje as pessoas têm chamado corridas de grandes corridas por muito pouco, né? Basta ter ali 2, 3 brigas, basta ter ali alguns acidentes, vide Mugello, e para as pessoas já virem com cara, principalmente meio de comunicação, tá? Não são nem tantos fãs, não. Chamar uma corrida de grande corrida. O Grande Prêmio de Eiffel foi interessante, foi uma corrida que até divertiu, mas eu acho que alguns adjetivos, pelo menos, eu não uso. Grande corrida para mim é Silverstone 2019, Áustria 2019, Brasil 2019. Essa corrida teve o seu lado bom, sim, mas eu acho que é um certo exagero. Mas isso aí é de cada um. Muito bem, antes de nós começarmos essa edição, só avisando você que talvez tenha chegado aqui pela primeira vez para ouvir essa edição,
que o Café com Velocidade, esse podcast que está aí quase completando 13 anos, no dia 31 nós completaremos 13 anos de existência, que nós temos um grupo de apoiadores no apoia.se/Café com Velocidade, e existem, né, alguns prêmios, alguns mimos para quem nos apoiam, desde participar de um grupo exclusivo do WhatsApp, a receberem programas exclusivos sobre outras categorias, lives exclusivas, enfim. É uma questão aí de uma série de benefícios para você que participa desse grupo. Então, se você ainda não é um apoiador, não perca seu tempo, entre lá no apoia.se/Café com Velocidade e torne-se também você um apoiador desse programa. E vamos lá, vamos começar a falar sobre Lewis Hamilton, sobre Michael Schumacher, sobre 91 vitórias, né? A história sendo feita, sendo construída, né, sob os nossos olhos. E, enfim, o momento que todos esperávamos que aconteceria, aconteceu nessa temporada, o número foi alcançado, homenagens foram feitas, o Mick Schumacher, filho do Michael, foi lá e entregou um capacete para o Lewis Hamilton antes do pódio, e teve todo aí um simbolismo depois dessa vitória. Fábio Campos, então antes da gente adentrar no segundo bloco, no assunto da corrida, eu acho que é o momento da gente parar e refletir sobre esses dois grandes pilotos. Nós já fizemos isso em diversas vezes ao longo desses anos de podcast, mas dessa forma, nessa hora, de forma oficial. O que a gente pode falar sobre esses dois pilotos, como cada um representou a sua época, o quanto de facilidade cada um teve em sua época, porque sempre tem essa, né? Mas foi campeão porque tinha o melhor carro, porque não tinha oponente, por isso, por aquilo. Sempre tentam justificar ou, de repente, diminuir um pouco aí o feito dos grandes pilotos. Eu quero saber de você que viu muito bem a carreira de Michael Schumacher e também viu muito bem a carreira de Lewis Hamilton. O que a gente pode falar desses dois gênios do esporte a motor? Eu acho o seguinte, Raposo, em primeiro lugar, eu espero nunca mais ver ninguém chegar a 91 vitórias, né? Porque 91 vitórias significa uma repetitividade de vencedores que tem um outro impacto. Mas, como não é esse o foco da discussão, eu acho que a gente está vivendo um momento que é muito, muito raro, porque mais do que alguém atingir um recorde, as 91 vitórias, por exemplo, ver dois pilotos empatados com o recorde. E isso vai durar muito pouco, porque o Hamilton já vai disparar, né? Vai estender, vai alargar esse recorde. E, enfim, a gente não sabe até quantas vitórias ele vai chegar, a gente prevê mais de 100. Mas esse momento, eu acho que esse é um momento para a gente mastiga as coisas muito rápido, né, Raposo? Com a rede social, com o número de informações, com o excesso de podcasts, né, a culpa, né, nosso aqui, a gente acaba passando pelas coisas de uma maneira muito pouco reflexiva, né? E eu convido o ouvinte a parar um instantinho e refletir que a gente tem dois pilotos empatados com 91 vitórias, né? Isso é uma coisa muito interessante. A gente tem os dois maiores vitoriosos da Fórmula 1 com um número igual, um número estupendo, né, que 91 é um número gigantesco, é um número que demanda muita coisa para se chegar nele, por isso que eu estou até falando, né, tomara que ninguém mais chegue, porque demanda muitos anos de domínio para se chegar a 91 vitórias, tanto o Schumacher quanto o Hamilton, não por culpa dos dois, mas são responsáveis por eras enfadonhas da Fórmula 1 em termos de competitividade. Repito, não é por culpa deles, os caras são bons, os caras guiam, os caras pegam o melhor carro e sabem extrair dele, né? Essa questão que você coloca da reflexão, né, de peso do carro, peso do piloto, eu acho que ela é muito, muito bem feita no caso do Vettel, por exemplo. Ela pode ser muito bem feita, quem quiser fazer, né? Quem quiser analisar de uma maneira chula, vai analisar. Agora, quem quiser questionar os títulos do Vettel no peso carro-piloto, eu acho que tem um material para ser discutido. Agora, fazer isso com o Hamilton e o Schumacher, eu acho que é um pouco de maldade. Claro que eles pegaram os melhores carros, evidentemente. Mas a capacidade dos dois de esticar isso, acho que a palavra é essa, a capacidade dos dois de pegar esse carro e fazer o máximo, e você não pode renegar o que esses caras já fizeram, até com outros carros. Eu acho que o Hamilton até mais do que o Schumacher. O que fizeram com outros carros que não eram necessariamente os melhores, o talento são exemplos de talento absolutamente inquestionáveis. Ficar nesse momento
apontando só para o carro, eu acho um pouco injusto. A gente está vivendo, o Hamilton abriu uma porta, para terminar o comentário, o Hamilton abriu uma porta agora de sucessivas marcas que a gente vai parar aqui e vai elogiá-lo. Né? Ele vai ser 7 vezes campeão do mundo daqui a 2, 3 corridas, ele vai ser 8 vezes campeão do mundo no ano que vem, ele vai passar a 100 vitórias, então o Hamilton acaba de abrir uma porta de consagramento de consagração, enfim, que ele merece. Então, eu não acho que questionamento carro-piloto seja muito justo para alguém que já demonstrou tanto talento e fez tantos feitos até mesmo antes da Fórmula 1, Raposo. Muito bem, Will Bueno. Olha, eu concordo, né, com o que o Fábio Campos disse. Você pegar, né, a carreira dos dois, né, ou seja, tanto do Schumacher quanto do Hamilton, assim, claro que eu vou desconsiderar um pouco a volta do Michael Schumacher, né, as 3 temporadas que ele voltou pós-aposentadoria, porque ele ficou muito tempo fora, já estava uma outra Fórmula 1, uma idade um pouco mais avançada, acho que ele estava mais ali para se divertir do que necessariamente para competir, disputar alguma coisa, enfim. Mas desconsiderando esses 3 anos do Michael Schumacher, o retorno dele, e considerando de 91, quando ele estreou pela Jordan, até 2006, quando ele se aposentou pela primeira vez, e o Hamilton, de 2007 até agora, 2020, os 2 pilotos ficaram todas as temporadas ininterruptamente, ou seja, o Hamilton são 14 temporadas e o Schumacher 15 temporadas completas, com pelo menos uma vitória em cada um dos anos. E em todos esses né, por exemplo, o Schumacher, ele pegou, quando ele entrou na Fórmula 1, ele pegou a era de domínio da Williams, né, ou seja, ele pegou Nigel Mansell, ele pegou Alan Prost, ele pegou Ayrton Senna num ano espetacular de McLaren em 93, e então ele pegou esses caras que eram grandes e estava sempre ali, vencendo pelo menos uma corrida no ano. Depois, ele pegou uma era, ou seja, ganhou os seus 2 primeiros títulos e tal. Depois, ele pegou uma era onde claramente a McLaren, a Williams, perdão, era o melhor carro. E, ok, tem gente que gosta de questionar aí Damon Hill, Jacques Villeneuve, mas, enfim, eu os considero bons pilotos, mas o Schumacher estava ali, brigando. Depois, veio a McLaren, Hakkinen, que é um ótimo piloto, bicampeão do mundo, o Schumacher estava ali brigando. E mesmo nos 5 títulos da Ferrari, do Schumacher na Ferrari, eu não acho, para mim, assim, não foi um domínio absurdo, por exemplo, do Michael Schumacher, da Ferrari. A Ferrari era o melhor carro disparado. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que teve temporadas equilibradíssimas, como 2003, por exemplo. O próprio 2001, quando o Schumacher foi 2001, quando o Schumacher foi tetracampeão, assim, existia um equilíbrio de forças entre McLaren e Ferrari. Então, você tem... e o Schumacher... Basicamente 2002, 2004, né? Isso, exatamente. Que era o grande carro. Exato. Então, você tem né, e o Schumacher sempre, passou todos esses anos sempre como um protagonista. E da mesma forma o Lewis Hamilton. O Lewis Hamilton, ele já entrou numa grande, se você analisar friamente, é uma grande furada você estrear na Fórmula 1 ao lado do bicampeão como o Fernando Alonso, que é um cara que, além de ser extremamente talentoso, ele é um cara difícil de você relacionar, um cara que quer equipe para ele, e ele chegou, e o Hamilton já chegou, né, novo, estreante, e já se colocou de igual para igual ali, com um cara do tamanho do Fernando Alonso, e, enfim, gerou até a saída do Fernando Alonso da equipe. Então, ou seja, ele já chegou ganhando corridas, ele já chegou sendo campeão no seu 2º ano, depois, mesmo a McLaren já não sendo mais uma grande força em relação, né, 2009 veio a Brown, a Red Bull, depois tivemos os anos ali que teve Red Bull, teve a própria Ferrari também, que chegou a brigar, nos 4 títulos do Vettel, né? Ou seja, a Ferrari também era um carro forte que brigou, até a própria Lotus chegou a vencer corrida em 2012, e o Hamilton também estava sempre ali. Chegou 2010, até a última corrida com chances quase remotas, mas com chances de título ainda. 2012 chegou a brigar um pouquinho, até um certo ponto. 2011 teve um ano, talvez o ano mais apagado do Hamilton,
E depois de 2014 para cá, enfim, pegou, né, uma Mercedes que era, né, ao meu ver, muito mais dominante, era e é muito mais dominante do que a Ferrari, do Schumacher, do que a Red Bull, do Vettel, do que qualquer outro carro, qualquer outra era, e, enfim, fez por merecer, está aí, não deu... 2016, que foi o único ano assim que, digamos, ele, entre aspas, falhou, né, de perder, e depois que ele perdeu, aí, meu filho, aí ele ficou imbatível, ele se focou e evoluiu muito tecnicamente, psicologicamente, e o resultado tá aí, né? Você tem um companheiro que não é nem sombra do que ele foi como companheiro do Alonso lá quando ele era o franco atirador, então os números estão em boas mãos, ou seja, o Hamilton, ao longo da sua carreira, ele demonstrou, ele construiu esses números extraordinários, e sim, merece, sim, é um dos grandes da história, é inegável, e não sabemos onde vai parar, né? Pois é, eu acho que dá para falar desses dois pilotos. O comentário dele foi maior do que o meu, eu gostaria de deixar registrado isso. Eu acho que dá pra gente falar desses dois pilotos sem necessariamente entrar, né, nessa de comparação, quem foi melhor, quem foi pior, mas um tinha isso, o outro não tinha aquilo, mas o que os dois realmente representam, né, para a história da categoria, é inegável o talento, o tamanho do que foi Michael Schumacher, a representatividade que ele teve, basta ver a quantidade de pilotos alemães que chegam, né, desembarcam na Fórmula 1 alguns anos depois, né, do surgimento dos títulos do Schumacher. O Lewis Hamilton nem se fala, né? O como pilota, o como tá pilotando bem, destruindo aí todos os títulos. É uma honra ter visto esses dois pilotos correrem. Praticamente aí, eu diria que 100% das corridas, não me lembro de ter perdido nenhuma das corridas desde a estreia do Schumacher lá em 91. E todas as corridas aí do Lewis Hamilton também. Eu acho que é um prazer a gente ainda poder assistir um gênio desse, com certeza o nome estará escrito na história da categoria, o Lewis Hamilton. Então a gente ainda poder acordar aí os domingos, ou de repente dormir domingo à noite, para os que preferem o submundo, e assistir esse cara, ver o que esse cara faz na pista, a vontade que ele tem de vencer, de ir atrás dos números, de ir atrás dos recordes, de andar realmente no fino ali da pilotagem, e vê-lo enfrentando talvez um companheiro que pode não ser um bom companheiro de corrida, mas que nas classificações, nós falamos isso, né, alguns programas atrás nós falamos isso, olha, o Bottas às vezes está dando um calorzinho aí no Hamilton durante a classificação. E aí foi um hater lá no YouTube desqualificar o comentário de que de onde vocês estão enxergando isso, que o Bottas está fazendo alguma coisa com o Hamilton na classificação, e aí só basta a gente ver os últimos resultados, né, como está acontecendo. Então eu diria assim, para devolver para vocês, até para saber um pouco mais de vocês aí, o que vocês podem completar com isso. Do Fábio Campos eu quero saber como foi que a TV inglesa abordou tudo isso, já que acredito que o Will Bueno, assim como eu, assistiu aí na Rede Globo com o EV, com o Giafone e com o Burt, mas é só essa alegria de poder realmente assistir esses dois, ter assistido o Schumacher e poder estar assistindo aí o Hamilton fazer o que está fazendo. Dois grandes nomes do esporte a motor. Fábio Campos, como foi que a TV inglesa abordou isso? Teve alguma coisa? Teve reportagens especiais por eles serem ingleses também? Teve alguma coisa especial que foi feita? Teve conversa exclusiva com o Hamilton? Não. Eu acho que a TV inglesa foi até discreta nesse final de semana, Raposo. Teve clipes, né? Teve um clipe dele, do Schumacher, das vitórias do Schumacher. Mas clipes são coisas que eles fazem assim, no pré-corrida deles entra 2 clipes, no pré-classificação tem clipe, enfim, não é uma coisa fora do script. O tema dessa vez foi vitórias do Schumacher na Benetton, a primeira vitória do Schumacher, enfim. Mas não, eu achei até interessante, né? Porque a TV inglesa foi até tratou de uma maneira muito natural, sem excesso, sem oba-oba. Talvez vá fazer isso na Vitória 92, né? Quando ele vai passar a ser o maior vencedor. Por isso que eu estou dizendo, eu acho que é interessante a gente parar, nós fãs de Fórmula 1, né? Pararmos e tentarmos curtir um pouquinho esse momento, que ele vai durar muito pouco.
Hamilton vai passar na próxima ou na outra, enfim. Esse momento do empate é um momento bonito, é um momento interessante, é um momento raro. Mais raro do que uma troca do recorde é o tempo em que ficam dividindo o recorde, né? Jack Stewart com Alan Prost com Michael Schumacher, agora Schumacher com Hamilton, um dia talvez o Hamilton com outro, tomara que não. Mas esse 91-91 para mim é muito simbólico. Eu estou muito apegado nessa questão, porque eu acho que é bonito a gente parar e ver. A gente tem 2 hoje, 2 com 91, e não é um número qualquer, 2 com um número tão expressivo. A TV inglesa não fez nada além do seu script, não, Raposo. É até uma coisa que a gente pode refletir aí adiante. A Globo fez, já no GE, né, ponto Globo, né, depois do pódio, eles construíram lá todo um clipe também, com as narrações, pegaram todos os narradores, né, que já narraram vitórias do Schumacher, do Hamilton, aliás, e colocaram trechos aí da narração, e relembrando algumas vitórias mais marcantes, que realmente tiveram aí, que foram pilotagens excepcionais, como o Silverstone 2008, os títulos conquistados, né? O Sérgio Maurício narrou os 2 últimos, né? Eu não me recordava desse detalhe, mas como foi no México, né? Era aquela questão do futebol, e ia para o Sport TV, e então, assim, fizeram algumas homenagens interessantes, e que eu acho que valeu a pena. Will Bueno, você, nas suas leituras, na sua interação com seus ouvintes lá no Botequim, e na interação nas suas redes sociais, viu alguma coisa interessante que foi feita, alguma coisa que vale a pena a gente citar aqui? Olha, eu vi um vídeo, acho que foi a própria Fórmula 1 mesmo que publicou, não sei o que, ela dividiu a tela, assim, né, entre o Schumacher e o Hamilton, as mesmas expressões, né, os dois levantando o braço, comemorando as vitórias, os carros ali. Então, foi um vídeo muito, muito interessante de ver, foi muito legal, muito bem feito, inclusive. Mas isso que o Fábio Campos falou, né, da questão do empate, né, eu falei isso hoje no Botequim, e falo assim que foi muito legal, assim, foi uma imagem muito bonita, ver realmente o Mick Schumacher ali entregando o capacete para o Lewis Hamilton pós-corrida, que parece que foi tipo algo como assim, olha, tá aqui, ó, o meu pai que deveria estar aqui entregando isso para você, então eu estou entregando aqui, ó, a história do meu pai que hoje você igualou. Então, assim, como assim, tipo, cuide bem do legado do meu pai, sabe? Deu uma impressão assim, eu falei, poxa, seria muito interessante, seria muito legal, né? Que fosse realmente o Michael Schumacher pudesse estar ali entregando esse capacete, né? Ao contrário do que eu vejo aqui, por exemplo, no chat, o pessoal com essa coisa que para mim, assim, é uma grande besteira. A gente falar que o Schumacher é dick vigarista, que o Schumacher só correu com um carro ilegal, isso não existe. Lá no Botequim mesmo, falando, olha, se não fosse o tanto de vitórias que o Rubinho teve que ceder para o Schumacher, ele teria bem menos. Aí eu falei, cara, quais? Eu falei, cite, quais? Eu falei, eu só lembro de Áustria 2002, só. Teve Canadá 2000, que o Rubinho foi, teve que não atacar o Schumacher, mas o Schumacher já estava na frente. Teve corridas depois que o Schumacher já tinha título garantido, que o Schumacher também não atacou o Rubinho para o Rubinho ganhar. E essa da Áustria, o Schumacher devolveu a vitória. Então, eu acho que foi feito, criou-se uma coisa assim muito anti-Schumacher aqui no Brasil, muito em função da TV também, né? Porque não admitia que o Schumacher ultrapassasse os números do Senna, né? Ou seja, então queriam a todo momento desmerecer o Michael Schumacher, que sim, teve as suas polêmicas, as suas coisas feias que ele fez, mas tantos outros também fizeram, e isso não diminui o tamanho dele na Fórmula 1. E assim como eu vejo também, às vezes a gente criticando o Hamilton por um monte de coisa, eu acho que essa coisa de hater, eu acho tão chato, a gente está aqui presenciando a história acontecer. A história acontecer como a gente presenciou, né? Eu, pelo menos, presenciei. Eu lembro que tempos atrás, eu fiz um vídeo com os momentos mais emocionantes da Fórmula 1, eu coloquei quando o Schumacher ultrapassou o Fangio.
que era uma coisa absolutamente inalcançável. Meu Deus, eu cresci com aquela coisa. O Fangio é o cara que era o inalcançável. E o Schumacher foi lá e passou. E agora o Hamilton vai passar o Schumacher. Então, e ao contrário do Fábio Campos, eu quero que venha outro e passe o Hamilton, né? Porque como eu falei, eu não me importo se o Hamilton ganhe 100, 200 corridas, eu não me importo que o Hamilton ganhe todas as corridas, desde que ele tenha... É o exemplo da MotoGP. A MotoGP é o mesmo cara que ganha, mas as corridas são espetaculares. Então, assim, por mim... Mas está muito melhor sem o Marco. Muito melhor. Não, ok. Mas enfim. Então, assim, que venha Verstappen, que venha Leclerc, que venha quem quer que seja, e que consiga fazer, quebrar os recordes são feitos para serem quebrados, e que venha aí, que tenha, sei lá quantas, mas que o esporte sempre seja emocionante. Porque momentos como esse, eu falei, ontem, quando eu vi a imagem do Mick com o Hamilton, eu falei, poxa, olha que imagem sensacional, que imagem histórica, que momento, né, de realmente um entregando, como eu falei, parecia entregando o legado do pai dele. Ó, olha aqui, ó, você agora se igualou ao meu pai. Então, eu acho que nós estamos presenciando a história e temos que agradecer por isso, porque realmente são momentos como esse que ficam marcados e que a gente vai lembrar aí o resto de nossas vidas. Levantou a mão, falou. Will, para um cara bater esse recorde de novo, ele vai ter que vencer 9 corridas por ano, 10 corridas por ano durante 10 anos. Esse recorde vem com preço. Mas, entendeu? Só te interrompendo. Um minutinho. Mas uma coisa que tem que levar em consideração é que hoje, por exemplo, o Max Verstappen entrou na Fórmula 1 com 17, ganhou corrida com 18 e vai correr até os 40. Então, ele vai chegar. Ele pode chegar. Não vai chegar. Não está garantido que ele vai chegar. Não tem garantia de que ele vai chegar. Não, mas ele pode. Tô falando. Ele pode ser, ok, ele pode ser, mas eu prefiro... o que a gente está vendo na MotoGP esse ano é uma coisa tão... O líder do campeonato esse final de semana, o Will, largou na pole position, chegou em 9º lugar, se eu não estou enganado, e ampliou a sua liderança no campeonato. É uma coisa maluca. Como eu disse no começo do programa, Schumacher e Hamilton não têm culpa nenhuma do marasmo das vitórias dos campeonatos que eles participam. A culpa não é deles. Eles sentam, aceleram e eles são geniais de se observar. É claro que é. É claro que ambos são. Não são, os dois eram. Um e o outro era. Mas eu acho que o preço que a gente paga para ver esse recorde ficou muito alto. O preço que a gente vai pagar para ver esse recorde ser igualado é mais marasmo. Eu quero ver vencedor diferente, eu quero ver, pelo menos, se tiver que chegar em 20 anos, ok, é uma coisa. Agora, nessa soma mais ou menos de 10 vitórias a cada, que é mais ou menos o que o Hamilton tem. O Hamilton vence 11, 10, 9 corridas, até o ano que ele perdeu para o Rosberg, ele venceu 10 corridas, venceu mais do que o Rosberg. O preço é muito alto, mas enfim, a culpa não é deles. E a gente está discutindo uma questão, hoje a gente está discutindo não a sistemática da Fórmula 1, né? A gente está discutindo o tamanho do feito desses dois. E o Will falou uma coisa que eu lembrei do Martin Brundle, falou uma coisa na televisão, depois que acabou a prova, que é interessante, o Will esbarrou um pouquinho nisso, né? É muito triste o Schumacher não estar lá, né? O Martin Brundle disse, né? Poxa, hoje era o dia do Schumacher estar ali, né, em pé, parabenizando, entregando o troféu, entregando o capacete dele, entregando, enfim, qualquer coisa que seja. É muito triste, né? O Hamilton chegar nessa marca com o Schumacher. A gente não sabe se ele está vendo, se ele está entendendo, se ele está respirando. A gente não sabe nada do Schumacher, né? E isso é uma pena, né? Porque o Schumacher, poxa, são só 13 anos, né, de diferença. O Schumacher bateu o recorde São 13? Quanto que o Schumacher bateu? Não, mais do que isso. Meu Deus. O Schumacher bateu o recorde de vitórias? 2006. 2006, que ele chegou a 91, que ele estabeleceu, né? Eu estou pensando quando ele cruzou as vitórias do Prost, foi em 2001. Ele estabeleceu em 2006, são 14 anos. Enfim, era para o Schumacher estar em plena saúde, plenamente curtindo os seus recordes, e o Martin Brundle lembrou isso no final da transmissão, e eu também fiquei com essa sensação, sabe? Faltou o Schumacher, né? Por uma situação tão triste, faltou o Schumacher ali para passar o bastão, digamos assim. E aí eu quero perguntar
Pode falar, Will. Não, só ia complementar assim, porque ainda mais porque assim, né? Ou seja, o Hamilton ele entrou na Fórmula 1 justamente quando o Schumacher se aposentou. A última, eu falei, né? Desconsiderando os 3 anos depois, mas assim, a última corrida do Schumacher tinha sido o Brasil 2006. Aí imediatamente seguinte foi a Austrália 2007, que foi a primeira do Hamilton. E depois eles correram juntos, enfim, né? Um substituiu o outro, né? O Hamilton substituiu o Schumacher na Mercedes. Então realmente seria realmente muito bacana ver essa imagem, né? Porque do Schumacher ali ao lado do Hamilton e presenciando e digamos ovacionando, não ovacionando, reverenciando, né? O Lewis Hamilton por igualar o seu feito, né? Uma coisa interessante. Obrigado, Raposo. Muito obrigado. Uma coisa interessante, eu coloquei isso no meu Twitter, @CampusFB. Eu coloquei isso tem um tempo atrás. Eu não me foi a ocasião. Foi no ano passado. As imagens do Schumacher contra o Hamilton, das disputas dos dois, Hamilton de McLaren, claro, e Schumacher de Mercedes, vão cada vez mais virar peça histórica, vão cada vez mais ganhar uma importância. É aquela ultrapassagem que a gente assistiu e deu como dado. Eles têm uma disputa em Monza, foi um ano que eu não fui, foi 2012, se eu não estou enganado, e eles têm uma disputa belíssima de brigar por posição mesmo. E essas disputas, repito, na época foram tratadas como o super campeão e o jovem talento, embora também já campeão do mundo. Mas agora a gente vai rever, eu acho que as televisões explorar, as redes sociais vão explorar, e essas imagens vão ganhar o Hamilton dividindo a curva com o Schumacher. Olha o peso que isso tem hoje, que não tinha na época, né? É interessante essa mudança de significado, uma mesma manobra, mas a nossa interpretação passa a ser outra, né? Passa a ser diferente. E aí eu quero saber de vocês, tem aí algum nome que tem capacidade para buscar essas 91 vitórias? Eu até fui indagado ontem sobre isso, né? Olha para esses jovens que estão aí, nenhum deles me parece ter a capacidade de buscar essas 91 vitórias. Will Bueno, tem algum piloto aí que já está na Fórmula 1 que tem capacidade, se pegar um carro aí que anda um pouquinho melhor, de ir buscar essas 91 vitórias? Antes da resposta, aproveitando que o Fábio Campos falou do Twitter dele, esse que tá aqui, ó, @WillBuenoF1 é meu Instagram, tá? Então o pessoal que quer é meu Instagram, não Twitter, tá? Então me sigam lá também. Ninguém usa Twitter. É meu Instagram, mas enfim. Então, mas é como eu falei. Twitter é muito melhor que o Instagram. mas como eu falei, né? Hoje, os pilotos, eles entram muito mais jovens, né? Você pegar o Schumacher, ele entrou com 22, 23, o Hamilton entrou também com 20 e poucos e tal. Hoje os pilotos entram até com mais jovens do que isso, com mais corridas, né? E ficam por mais anos. Eu acredito, eu dei o exemplo do Max Verstappen, por exemplo. O Max Verstappen ele ganhou corrida com 18. Ele está já há tanto tempo na Fórmula 1 e está com 23. E eu acredito que ele vai correr, sei lá, até 37, 38, 40. Então ele vai ter muito tempo, né? E ele é um cara que está sempre ali, né? Não tá disputando o título, mas está sempre ganhando uma corrida, uma ou duas corridas por ano. Então pilotos como ele, de repente o Leclerc que esse ano, né, tá ruim, provavelmente não vai ganhar a corrida, mas por conta da longevidade e por conta se a gente tiver uma temporada de 25 corridas, é bem provável que 91 vitórias, 50, 60, 70 vitórias não seja um número tão absurdo assim, porque, né, número de corridas, vezes o tempo que o piloto passa na categoria, se ele for bom, eu acho que o número de vitórias não é tão difícil de acontecer, de algum piloto alcançar, né, 91, 100 vitórias, não sei quanto o Hamilton vai chegar. Agora, e com relação ao número de títulos, aí eu até concordo com o Fábio Campos, que eu também não queria, assim, porque títulos, assim, pode ter 30 corridas no ano, mas título é um só por ano, né? Então aí eu já acho mais difícil. Mas número de vitórias, número de poles, número de
voltas mais rápidas. Isso aí eu acho até que futuramente vai ser mais comum, pilotos aí com os números, por exemplo, que você pega de vitórias de Prost, Senna, Mansell, né, que na época, nossa, eram grandes números, 30 vitórias na Fórmula 1, e realmente, de fato, são, né, porque, mas vão ser menos comuns, ou seja, pilotos até, entre aspas, medianos, né, ou bons pilotos, podem ter aí 20, 30 vitórias por conta do tempo de carreira mais longo e do maior número de corridas, desde que, né, a dominância da Fórmula 1 não seja tão grande assim também, né, enfim, não tem eras tão longas como essa da Mercedes. A gente tem que lembrar isso, né, gente? A Fórmula 1 vai entrar agora numa era 2022 de carros bem mais padronizados, de carros muito mais iguais, de carros muito mais de dependência muito menor dos engenheiros. Isso não garante quem vai ser campeão nem quem vai deixar de ser, mas garante uma competitividade muito mais, indica, né? Garante não é a palavra, mas indica uma competitividade muito maior, porque o carro não vai ser mais esse negócio de cada um faz o seu carro, simplesmente o carro vai ter algumas diferenças de um para outro. A base do carro vai ser igual para todo mundo, o que é ótimo, felizmente, né? Depois de 70 anos, a Fórmula 1 vai fazer a coisa certa. Vai ter gente que vai detestar, né? A turma do pedestal, que eu sempre digo, né? Aqueles que acham que Fórmula 1 não pode se igualar à competição, competidores. Agora, em 2022, vem uma outra filosofia, vem uma outra tendência de projeto que não favorece, repito, não garante nada, mas não favorece. E eu estou aqui com o Bruno Black, com a Cíntia Venâncio, todo mundo gritando no Twitter aqui a plenos pulmões, para que vocês fiquem sabendo onde vocês devem se meter. E o Cássio Coutinho também. E a pergunta, você vê algum piloto aí com capacidade desses que estão aí? Eu acho que a questão não é nem ver piloto, é ver a equipe, né, Raposo? Para chegar nessa marca, é preciso muito mais do que braço, é preciso ter uma equipe que vá durar muitos anos na frente. Né? Braço é difícil a gente quantificar. Quem tem braço para chegar? A pergunta é capciosa, eu entendo, mas ficar tentando quem tem braço para chegar a 91 vitórias é difícil, porque os talentos todos que a Fórmula 1 tem, a gente nunca viu como são diante do estresse de uma disputa de título mundial. Quando há um peso de um título, as coisas mudam. Mudou para o Hamilton em Interlagos em 2008. A gente está vendo, olha o que acontece com o Bottas. Né? Ele não consegue disputar o título, ele vai lá e erra a freada. O peso do título é diferente. A gente nunca viu o Verstappen em situação mental de título, a gente nunca viu o Leclerc em situação mental de título, a gente nunca viu esses caras. A gente já viu o Vettel, mas o Vettel não tem braço mais. Né? O Vettel virou uma caricatura. É o único que a gente tem, e a gente vai falar desses caras no segundo bloco. Tem gente reclamando aqui da pauta, meu Deus, vocês não falam, como o Raposo informou no começo do programa. O primeiro bloco é Hamilton, Schumacher, o simbolismo do Grande Prêmio na Alemanha. No segundo bloco a gente vai entrar na corrida, não é isso, Raposo? Exatamente, porque não é todos os dias em que um recorde de maior vitórias da Fórmula 1 é alcançado. Então é um programa que mereceu, um bloco que mereceu aí toda essa particularidade. Eu tenho só um certo receio, que eu vejo o Fábio Campos colocando tanta esperança no 2022 para frente, de que essa regra vai acabar com dominâncias e que teremos uma nova Fórmula 1. Eu tenho medo da decepção dele ser tão grande. Eu não disse que garante nada. Eu não disse que você já falou, e há esse risco, né? De na terceira corrida, eu não me esqueço que você falou, na terceira corrida de 2022 eu vou dar uma banana e nunca mais apareço. Há esse risco, né? Em 2022 eu vou decidir se eu me aposento ou não. Agora, eu não disse que garante nada. Idade para isso já tem. Por idade já pode. Eu tô querendo me aposentar, a verdade é essa. Agora eu tô na mesma situação do Hamilton. Será que eu estendo mais alguns anos? Será que eu não estendo? Enfim, 2022 eu vou decidir. Eu sou igual o Alonso, o Vettel. 2022 eu vou ver se o negócio vai ser jogado da maneira que eu quero. Se não, um abraço para vocês. Mas os velhos estão aqui, o novinho do programa tá faltando o programa. Eu não entendo essa coisa, né? O novinho tá aí, ó, pela vida.
quem vai pegar a tocha, né? Eu falei no dia que esses dois estrearam no programa, que ó, esse aqui, Will e Matheus, eu falei, esses caras vão herdar o café, nós não vamos ficar aqui muitos anos. A gente cansa, são 13 anos, eu já estou cansado de fazer café. Então esses caras vão fazer o café daqui adiante, entendeu? Acho que o Will vai ter que achar uns companheiros aí, então, porque o outro elemento tá, Nosso ouvinte tá mais ausente do que presente. Então. Já tem candidatos e candidatas, hein? Já tem candidatos e candidatas para assumir cadeiras aqui no canal. Teve um programa exclusivo aí para apoiadores essa semana aí, semanas atrás, que tivemos uma estreia aí que fez sucesso e tal. Daqui um dia vai ser promovida para o programa principal. Para a gente fechar esse bloco, então, esse assunto, até onde vai Lewis Hamilton? Will Bueno, Fábio Campos. Obviamente que é futurologia, mas e tal. Mas acreditando no talento dele, vendo o que ele está vendo, acreditando no que a Mercedes pode fazer no pós-2022, mesmo com os carros mais parelhos, com a qualidade que ele tem. Até onde pode chegar esse cara, hein? Acho que a gente pode falar com certeza, pelo menos até 2021, né? Que vai chegar em 8 títulos, a não ser que aconteça não sei o que tem que acontecer para o Hamilton não ganhar o 8º título, e vai ganhar aí, passar de 100, né? Ele chegou, que etapa que foi falta quando esse ano? Ficou 7 para acabar? Eu também estou nessa dúvida de quantas corridas falta. Eu acho que faltam 6 ou 7. 6, então se ele ganhar mais umas 4 esse ano que vem, pelo menos mais umas 7, vai passar do 100. Depois de 2022, eu não acredito que, assim, eu não sei se ele vai continuar na Mercedes, se ele vai para outra equipe, não sei. Mas ele tendo um carro minimamente bom, né, eu não acho que ele vai decair o nível dele e pode ali, talvez se não disputar o título, não tiver com condições de disputar o título, vai pelo menos ali fazer como sempre fez, ganhar corridas esporadicamente. Então, o que a gente acha aqui, eu digo, com certeza, 8 títulos, 100 vitórias, agora, dali para frente, aí já não sei mais, mas eu acho que 8 títulos, como eu falei, só se realmente aconteceu algo muito, muito, muito estranho para não acontecer. Uma lesão, uma batida, uma lesão que tire de algumas corridas, assim como o Mark Marques. Coronavírus. Assim como o Schumacher em 99. Mas o coronavírus são 14 dias sobre o caos fora. Ele pode se dar o luxo de ficar um mês fora. É verdade. É verdade. Eu só queria deixar uma coisa que eu tenho reparado no Hamilton, eu acho que eu já falei isso aqui no café, e eu não sei o que isso indica ou não, se isso é uma impressão minha, se isso não vai mudar nada. O Hamilton, ele não comemora as vitórias, eu não sei se é por causa do mundo, da questão racial, a luta que ele está travando, se é alguma coisa pessoal, se é um número de 91 que realmente deixa de ter graça. Claro, o Schumacher comemorou. Fala, Will, fala. Não, é isso que eu ia falar. Eu ia falar da última vitória do Schumacher, mas pode falar. Mas eu estava pensando aqui, a Sky até mostrou essa. Aliás, a Sky está fazendo uma série de especiais todo sábado à noite na Inglaterra, chamada Race to Perfection, que é uma coisa absolutamente fantástica. São 7 capítulos, até agora foram 5. Eu vou ver se tem alguma maneira de dividir mais isso com os nossos espectadores. No Submundo? No Submundo tem tudo, né? Não tem como não achar. Agora, é uma coisa de... Estão falando aqui para mim que ano sabático não dá certo para eu não tirar. Não vou tirar no sabático, não pode ficar tranquilo. Mas aliás, o Twitter está goleando aqui. O Jason Button, Mika Hakkinen, o time Twitter está goleando aqui o time Instagram aqui no nosso chat. Mas só para voltar aqui o raciocínio, né? Eu estava pensando nessa última vitória do Schumacher, Will, mas ela foi muito no calor da disputa pelo título, né? Ali ele comemorava a chance dele ser campeão, ele comemorava ir para o Japão numa situação bem favorável, né? Que ele ia ganhar o campeonato no Japão, não fosse aquela quebra, né? O campeonato ia ficar na mão dele.
Agora o Hamilton, as últimas vitórias do Hamilton é um bracinho assim, eu repito, gente, isso pode ser só impressão minha, eu não estou querendo insinuar nada, esse contrato dele não renova nunca, eu não sei se isso tem alguma coisa a ver, eu sei que tem a chance de qualquer momento vai pingar a notícia da renovação, não sei se ele vai continuar, pergunta até onde vai Lewis Hamilton, eu confesso que eu não sei responder, o Will foi mais ou menos na mesma linha, eu acho que o 8º título mundial é praticamente certo, porque é um carro que não vai mudar pouco, o chassi é o mesmo, enfim, o 2021 vai ser uma continuidade de 2020, né? É uma pena, né? Era para a gente estar aqui, não fosse esse vírus maldito, era para a gente estar aqui já contando as horas para jogar abaixo essa Fórmula 1 torta e está vendo chegar. Era o Race to Perfection, o nome do especial. Bruno Black lembra aqui no chat. É fantástico, a recuperação da história da Fórmula 1 que eles estão fazendo, com depoimentos, com imagens inéditas, enfim. Mas a questão do Hamilton eu confesso, eu tenho uma pulga atrás da orelha, porque eu não vejo. Claro que motivação o cara tem, né? Eu nunca entro nessa questão de motivação, sempre fui contra isso aqui. Aliás, o cara que eu sempre disse aqui no café que ninguém tinha direito de julgar a motivação dele, acabou de se tornar o piloto com o maior número de corridas na história da Fórmula 1. Mas isso a gente vai discutir no segundo bloco. Eu não sei se o Hamilton... Eu não me surpreenderia se o Hamilton dissesse não, eu vou até o final do ano que vem... E para mim já deu. Ele gosta de correr de Fórmula 1, eu sinto isso nele, mas eu chamo a atenção do ouvinte para a comemoração dele nas vitórias, como que é uma coisa muito... Eu não sei se é por causa do excesso, se é por causa do mundo, se é por causa de outras situações. Mas puxando pela memória, assim, me parece que o Hamilton, eu não me lembro do Hamilton tendo uma comemoração efusiva, assim como, por exemplo, você falou da China, do Schumacher 2006. Você pegar a vitória em Monza do Schumacher 2006 também. A comemoração foi uma coisa fantástica. Da vibração dele, o Schumacher de chegar e dar aqueles pulos no pódio. Mas o Hamilton, agora você tocou nesse outro, eu não consigo me lembrar de uma comemoração assim. Pode ser que não seja tanto. Pode ser que ele não seja tanto. Mas ele fazia algumas coisas, ele fazia os gestos, aquela que ele ganhou que o Muhammad Ali tinha morrido, ele desceu do carro, fez a dancinha. Eu não sei se isso é um indicador. O Valentino Rossi tinha as melhores comemorações do universo. Raposo é capaz de se lembrar disso. Ele descia da moto, vinham 8 caras vestidos de pino de boliche, aí ele fingia que jogava uma bola, os 8 caras pulavam no chão. Ou se ele fizesse isso, aí ele ensaiava, era uma coisa fantástica. Ele parou, eu não sei se alguém proibiu, se a MotoGP proibiu, mas ele está correndo até hoje. Ele parou de vencer. Não, mas mesmo nas últimas vitórias dele, você há de convir, 2017, 2016... Nem me recordo da última vitória do Valentino Rossi. Foi na Holanda, 3 anos atrás, se não me engano. Mas mesmo nas últimas vitórias dele, não tem mais isso, né? E era uma coisa comum, e ele está correndo até hoje. Então, eu não sei se há uma associação, mas eu chamo a atenção para essa questão das comemorações do Hamilton. Eu estou achando um pouco muito para baixo, mas é a impressão, pode ser só a impressão minha. Então é isso, meus caros. Encerrando o primeiro bloco aqui, o primeiro bloco especial. Em homenagem, né, esse momento em que a Fórmula 1 passou, nós que vivemos desse esporte e acompanhamos e somos apaixonados, realmente uma quebra de recorde, um recorde que talvez, como o Fábio Campos espera aí, não seja batido tão facilmente, até porque Lewis Hamilton vai conseguir expandir esse número para além das 100 vitórias, talvez chegando ali próximo das 110, não dá para saber até onde ele vai, o que vai deixar ainda mais desafiante para o próximo, para o sucessor que vai tentar. Então, assim, é um momento especial que exigir, então, um bloco especial, 2 gênios do esporte. Que bom que nós 3 chegamos aqui a essa conclusão, sem reiterismo, para o Fábio Campos ficar feliz aqui com a palavra, mas sem cair nessa do oba-oba, do comparar, de criticar um e tudo. Elevamos aqui os 2 pilotos ao nível que eles merecem, aí no hall da fama da Fórmula 1, se tivesse um como tem os esportes americanos, os 2 com certeza fazem parte desse local sagrado lá, de grandes pilotos, eles e mais alguns, e aí a gente não precisa entrar em briga de qual que era um pelinho melhor do que o outro e tal,
são todos grandes pilotos, todos estão lá ocupando realmente a galeria dos gênios. Isso, Fábio Campos. Então a gente encerra esse primeiro bloco. Eu tenho uma preocupação muito grande. Qual é? O Fábio Campos já prometeu tanta coisa para esse segundo bloco que eu quero ver o que vai sair. Você que está aí no YouTube, você já falou que a gente vai falar do Raikkonen, que nós vamos falar do Verstappen, que nós vamos falar do Bottas. Você já foi colocando um monte de assunto aí. Ricardo, mas você falar do Ricardo na abertura do programa. Eu quero ver caber em 50 minutos, 59 minutos. Eu quero ver. Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com/Café com Velocidades, começando aí o segundo bloco da edição 622. No primeiro bloco nós falamos bastante sobre Michael Schumacher, sobre Lewis Hamilton, esses dois que se igualaram, né? 91 vitórias para cada um, então foi um bloco dedicado e exclusivo para esses dois gênios do esporte a motor da Fórmula 1. E nesse segundo bloco, enfim, vamos falar do Grande Prêmio de Eifel, vamos falar sobre a corrida que tivemos aí em Nürburgring no último final de semana, começando falando do final de semana como um todo, né, meu querido Will Bueno? Sexta-feira totalmente prejudicada, muita neblina, visibilidade zero, helicóptero sem condições de decolar. Então nós tivemos aí essa condição de que a sexta-feira foi toda cancelada. Nós havíamos a programação do Mick Schumacher andar, inclusive, pela Alfa Romeo. Não aconteceu, porque não teve os treinos livres. E, de certa forma, esses pilotos foram para o sábado, para o domingo aí, com menos tempo, 3 horas a menos de pista. O que isso influenciou, Will Bueno? Então, Thiago Raposo, eu falei um pouco mais cedo no Botequim que esse formato que aconteceu assim por problemas, né, de clima ali em Nürburgring para mim o formato perfeito do final de semana de Fórmula 1, ou seja, um treino livre ali de 1 hora em horário que não é o mesmo horário da corrida e já vai para a classificação e corrida porque as equipes elas ficam realmente sem dados, né, suficientes para ver o desgaste do pneu, como o pneu vai reagir, como não vai. De certa forma, nessa corrida, assim, não teve tanta influência, assim, mas uma coisa que eu não sei se você reparou, mas que, por exemplo, as estratégias, elas foram diferentes. Teve pilotos que, quando fizeram seu pit stop, não colocaram o pneu médio, colocaram o pneu duro. Que se tivesse 3 horas de treino livre, talvez todos os pilotos entrassem, né, quando fizessem um pit stop e colocassem o pneu macio, o pneu médio. Né? Então eu acho que esse formato de final de semana, eu acho que é o perfeito para a Fórmula 1. Ou seja, 1 horinha ali de treino livre no sábado mesmo, em horário diferente da corrida, né, para que não tenham essa simulação de corrida, não tenha isso, e classificação, corrida e eles que lutem para saber qual é a melhor estratégia, eles que de repente façam uma estratégia errada aí, que de repente um grande favorito tenha sua corrida, digamos, entre aspas, prejudicada porque a estratégia foi mal pensada, porque exatamente pela falta de dados. Ou seja, eu acho que esse formato, da forma que foi, né, que tinha sido pensado para Imola, né? Não sei se Imola vai ser só 1 hora, só, enfim, de treino livre, mas eu acho que ajuda a aumentar 1h30, que ajuda a aumentar a imprevisibilidade, né, de estratégias e, quem sabe, que pode refletir no resultado. Eu acho que isso é muito bom para a Fórmula 1. Espero que continue assim. O Renan trouxe até isso, né? O Renan Revaglio. Ficou mais que claro que com menos dados podemos ter uma corrida melhor e diminuir os custos da categoria. Não seria essa a solução correta a fazer, Fábio Campos? É o que a gente está batendo na tecla. Já tem quanto tempo, Fábio Campos, que essa tecla é batida aqui no Café com Velocidade? Desde o Grande Prêmio dos Estados Unidos de 2018, né? Quando a gente, antes de vários locais, apontou aqui como que a dinâmica daquela corrida foi completamente diferente. Ninguém sabia qual pneu usava. Enfim, o Raikkonen ganhou aquela corrida, né? Você quer um exemplo maior de corrida imprevisível do que uma corrida com o Raikkonen vencendo de Ferrari? Raikkonen não tinha mais nível de piloto de ponta no final da sua carreira na Ferrari.
Eu acho que ajustes podem ser feitos, sabe? Eu acho que a sexta-feira podia muito, muito bem ser usada para com um treino menor, com o que eles vão fazer em 2022, né? Escaneia o carro antes do treino, e aí o carro pode fazer o que quiser na sexta-feira, mas o carro é o pré-treino, não pode mexer, eles vão fazer isso. E eu colocaria os jovens pilotos na sexta-feira. Eu estava pensando esse final de semana com essa questão do Mick Schumacher. Não sei se nós vamos falar nisso, nós temos 155 coisas para falar nesse bloco, mas com a questão do Mick Schumacher, do Kyle Island, eu fiquei pensando, meu Deus, se você desse uma sexta-feira por final de semana para jovens pilotos, você dava uma total dimensão diferente para essas carreiras, para o final de semana. Enfim, a Fórmula 1 tem que andar na sexta-feira, porque a Fórmula 1 o autódromo precisa de 3 dias para sobreviver, para poder cobrar 500 euros, para poder sustentar as televisões. Os patrocinadores querem 3 dias ao invés de 2. Tem que ser feito de uma maneira inteligente, tem que ser feito de uma maneira que não vai afetar o espetáculo, como é feito hoje. E tem que ser feito de uma maneira que possa, por exemplo, dar imagina as 10 equipes, cada uma com um piloto andando toda sexta-feira. Ia ser uma atração, a gente ia ficar aqui igual idiota, discutindo, esse piloto tá bom, esse piloto é ruim, esse piloto... Só por causa da sexta-feira, a gente ia cair nessa besteira, mas a gente ia ter pelo menos alguma coisa para falar, para analisar, como o Vettel brilhou na sexta-feira, o Kubica brilhou na sexta-feira, quando eram usados jovens pilotos, não exclusivamente para isso. Se for um treino exclusivamente para isso, eu acho que vai ser muito interessante, eu acho que pode ser uma ideia para ser trabalhada aí no futuro. Mas essa ideia do escaneamento do carro, essa já está definida. Vai ser assim. E isso aí já é uma ótima mudança. Né? O Maicon Tavares mandou um e-mail. Eu não sei se escaneamento existe, mas fica existindo. O Michael Tavares mandou um e-mail falando, né, a falta de treino livre na sexta-feira não parece ter deixado as equipes tão perdidas. Mercedes e Red Bull, por exemplo, estavam aparentemente tranquilas em relação ao desgaste de pneus. Será que as equipes estão cada vez mais afiadas com as pistas e as informações dos pneus? Pergunta ele. Sabe o que as equipes fazem? Deixa eu contar para vocês o que as equipes fazem. Elas colocam um tripé com uma câmera laser em pontos. Um tripé, como se fosse uma máquina fotográfica, e é uma câmera laser que analisa as camadas do asfalto, joga para a fábrica, e a fábrica faz leitura do asfalto para saber o acerto de pneus. Fizeram isso esse final de semana. Né? Sexta-feira tem que acabar com a coleta de dados, de alguma maneira, porque isso é impressionante. Né? Os caras fazem uma leitura laser de tipo de asfalto, de todas as elevações, colocam lá naquele dinamômetro físico, que o carro simula todas as suspensões, todas as suspensões, todas as variações na suspensão do carro, ou seja, conseguem colocar a volta no computador, o carro já fica no simulador simulando aonde a suspensão vai ser exigida. Isso sem colocar uma roda na pista. Esse é o ponto que chegou hoje, da tecnologia invadindo o esporte. Já falamos bastante, né, sobre essa questão se a Fórmula 1 precisa ser tecnológica ou se precisa ser um esporte agradável de se assistir aos olhos dos telespectadores. E aí a gente chegou para o sábado, para a classificação. Nós tivemos, né, a questão da Racing Point mais uma vez tendo que recorrer aos trabalhos do Nico Hülkenberg, dessa vez para substituir o Lance Stroll. O Hulk chegou em cima da hora, aí não teve muito o que fazer na classificação realmente, mas a gente pode incluir o Hülkenberg também na pauta dos assuntos desse bloco para falar dessa corrida. Inclusive foi o piloto. Esse bloco vai ter 2 horas. Inclusive foi o piloto, né, do dia, o Drive of the Day, então o Hülkenberg aí também aparecendo muito bem. Mas veio o Bottas, né, o Will Bueno, que fez uma volta espetacular, todos os 3 melhores setores, uma pole realmente aí indiscutível, e no sábado ele tá andando, né, na uma volta ali, onde precisa de repente não errar, ele tá indo lá e tá andando, fez a pole, tirou mais uma pole aí do Hamilton, e foi agressivo, né, a gente pode até já estender o assunto à largada, né, como ele não entregou uma posição que parecia já ter sido perdida pro Hamilton, mas ele foi lá e deu troco. O Hamilton, né, deu até uma declaração interessante depois da corrida, do tipo, ele fez isso.
Sim, meio que até surpreendeu, né, toda essa questão do Bottas de buscar a posição. O assunto é Valtteri Bottas agora, Will Bueno. O Hamilton, inclusive, ele deu uma espalhada bonita ali na primeira curva ali, né? Jogou o Bottas lá se tivesse grama, ia ter jogado para grama. Mas o Bottas realmente, a disputa na largada foi uma boa disputa, foi uma disputa legal de se assistir, né? Porque parecia que estava tudo perdido pro Bottas, que o Hamilton já ia assumir a ponta ali, e o Bottas deu o troco muito bem. Só que é aquilo, né? Ou seja, o Bottas, que veio da vitória lá da Rússia, e os críticos e não sei o quê, vai e faz um sábado excelente, né? Sendo mais rápido nos 3 setores, conquistando a pole position, falando, agora vai. E aí, né, liderando a corrida, fez essa boa manobra na largada, se manteve na frente, estava ali até abrindo, né? Controlando uma distância até segura para o Lewis Hamilton. E aí, sozinho, comete um erro e acabou aí custando a sua liderança. Não sei se, provavelmente ele abandonaria da mesma forma, mas é isso, né? Como o Everaldo Marques falou na transmissão, falou, Bottas, os caras falam mal de você, mas você também dá motivo, né? Então, é isso, né? É isso. O Bottas realmente falta essa, como o Campos falou lá no primeiro bloco, né? É a pressão de disputar um título. Tem piloto que não aguenta e erra na hora H. Será que o Fábio Campos assistiu o Everaldo? Na hora que Sky Sports, F1 TV e Canal 4 tá bom, né? Agora, não teve recadinho para os críticos dessa vez, Will? Ele não mandou nenhum recado dessa vez? Pois é, né? Não teve, né? Não mandou, né? Eu acho que vocês falaram muito bem. Eu acho que a briga dos dois na largada é fantástica. É fantástica. É intensa. A manobra de retorno do Bottas é uma coisa brilhante, sem dúvida nenhuma. Aquilo ali é para você ver e rever. Aliás, eu coloquei isso no meu Twitter hoje à tarde, né? O Bottas e Hamilton são a prova viva de como é possível se brigar dentro de uma equipe respeitando, com força, de forma incisiva, mas com respeito. Quantas vezes Bottas e Hamilton já deram essa demonstração? Quantas vezes? Sem bater. Então, isso é um exemplo para a própria Mercedes, cheia de regrinhas, cheia de medos, de que é possível, tá vendo? Porque quando bate os dois, quando o Ricardo e Verstappen bate, isso vira uma regra para todo mundo assusta. Deveria ser o contrário também, né? As pessoas agora, os chefes de equipe, medrosos, deveriam olhar essa briga e falar, poxa, é possível se convencer, se conversar, é possível se ter respeito entre dois pilotos e deixar eles brigarem, deixar eles dividirem uma curva, dividirem uma posição. E eu acho que o Bottas e Hamilton agora já acumulam uma série de disputas com respeito, algumas, digamos, com uma cautela excessiva, como o Azerbaijão na largada do ano passado, mas outras fortes, como no Silverstone em 2019, enfim. Essa briga com respeito, sem precisar, não quer dizer que vai bater. Então é isso. Eu acho que o resto a respeito do Bottas, o Will já falou. Eu acho que o Bottas está com uma postura muito correta esse ano. Aliás, o Raposo, você me perguntou se a televisão inglesa fez uma entrevista com o Hamilton por causa das 91 vitórias? Não. Fez com o Bottas, por causa do rádio dele. Né? Por causa do rádio dele após a vitória na Rússia. E o Bottas falou uma coisa, a gente brinca, mas o Bottas falou uma coisa que eu concordo plenamente. Quantas vezes já falei isso aqui no café para quem é ouvinte das antigas, né? O Bottas falou, olha, as pessoas ficam tentando adivinhar o que passa na minha cabeça. Ninguém sabe o que passa na cabeça do piloto. Na hora que ele falou isso, eu quase escrevi uma página inteira aqui no meu caderno, porque é a coisa mais certa do mundo. Se isso incomoda ele, é certíssimo. Né? As pessoas têm essa mania de falar que fulano está desmotivado, fulano não gosta de não sei o quê, fulano, a gente não sabe. E a entrevista do Bottas foi muito boa, foi muito serena. Foi muito clara, foi muito calma. Uma entrevista para o Canal 4, antes da corrida, essa no dia da corrida, e ele admitiu uma coisa que eu falei, eu acho que eu falei lá no Loucos do Automobilismo, não foi aqui não, de que ele responde aos críticos no Twitter, nas redes sociais, não sei se é Twitter, Instagram, e ele foi perguntado, você
respondeu, e ele falou, respondi. Outra coisa, eu concordo plenamente com ele. A gente não responde os odiadores, tá? Que é uma palavra muito mais bonita. Mas tem dia que a gente responde. Tem hora que pega a gente ali com a mão no negócio, a gente não resiste, a gente responde. Imagino ele, né? Que é muito mais conhecido do que a gente aqui, nós três aqui somados. Mas, enfim, a postura do Bottas esse ano está certíssima. Eu gostei muito da postura dele em Mugello. Olha, quero um pneu diferente. Meu Deus, preciso do safety car. Façam isso, façam aquilo. Postura, isso conta. No braço ele não vai chegar, todo mundo está careca de saber. Quem assistiu pela primeira vez a Fórmula 1 em 2020, se bobear, já sabe disso. Mas o cara tem que lutar, ele tem que cair de pé. E isso ele está fazendo. Isso ele está fazendo, não há como negar. Muito bem. Vou muito nesse rumo mesmo, de que tá buscando as alternativas, não tá tão apático, mas cometeu um erro, né? Erros acontecem, mas quando o piloto, né, está lá nessa posição de brigar pelo título, como ele está, obviamente não acreditamos que ele seria capaz de buscar, mas enfim, numericamente, matematicamente, ele ainda tem condições, né? Vem de uma vitória na Rússia, poderia ir cravar mais uma agora na Alemanha, porque venceu a briga na primeira curva, estava liderando até com certa folga, né? Conseguiu abrir uma certa folga para o Lewis Hamilton. Tudo levava a crer que ia para a pista realmente, o safety car não ia influenciar em muita coisa a questão ali da disputa. Poderia, inclusive, prejudicar o Hamilton, né? Se a Mercedes resolve parar os dois na mesma volta, o Hamilton tem que ficar esperando ali 1-2 segundos e poderia ter sido suficiente para o Verstappen. Não acontece mais. Isso não acontece mais. O cara levanta o pé 10 segundos, a FIA não pune e o cara dá tempo a FIA não pune, né? Lando Norris feelings. Tá certo, né? Aquela não o campeonato acabou. Eu não sei se você quis dizer se matematicamente ele tem chance, pode ser nos números, mas acabou. O campeonato vai acabar na Turquia. Vai ser uma coisa impressionante. Não, eu falei que o campeonato estava acabado, ninguém acreditava em coisa diferente, mas matematicamente o Bottas ainda tinha chance, mas mostrou, né, que realmente na pressão foi lá e cometeu um erro meio bobo de errar uma freada na primeira curva. Um piloto que está brigando, ele pode não ter chance, mas está brigando pelo título mundial matematicamente, é um erro que não se pode cometer numa altura dessa do campeonato. Sabe o que esse erro me lembrou? O Will vai lembrar. Plasticamente, me lembrou muito o erro do Raikkonen em 2002, no Grande Prêmio da França, já que é dia de comparar Schumacher com Hamilton, né? Que definiu o pentacampeonato do Schumacher. Isso, na corrida do Penta, o Grande Prêmio da França de 2002, em que o Raikkonen dá uma errada muito parecida com a do Bottas, mas ali tinha um óleo de um carro que tinha estourado, tinha um carro me esqueci qual foi o carro, tem um carro que estoura ali algumas voltas antes, e aí o Raikkonen escorrega no óleo, mas foi bem parecido, e foi numa data simbólica, foi o dia que o Schumacher falou. A cara do Raikkonen... A cara do Raikkonen naquele pódio é impagável, assim, é uma cara de quem não queria estar ali. Naquele pódio daquela corrida foi engraçadíssimo, assim, né, para quem tá de fora. Mas ele tava muito bravo. Mas enfim, aí o Hamilton aproveitou muito bem a chance, passou. O Bottas acabou, inclusive, tendo problemas com o carro, né, na sequência e tudo mais. O Verstappen fez uma corrida muito na dele, né? Não tinha muito mais o que fazer do que andar ali muito bem, mas eu quero trazer o Verstappen para a gente trazer o Albon, né, que foi mais uma vez assuntos de mais uma corrida muito ruim do Alexander Albon, e as coisas vão ficando cada vez mais desafiantes, Fábio Campos e Will Bueno, para Christian Horner e para Red Bull, o que fazer? Porque se o Gasly está definido que não querem subir, muito menos o Kvyat, e o Albon está entregando muito menos do que os dois, parece, o que fazer nessa Red Bull, Will Bueno? Falando só do Verstappen rapidamente, na relargada, né, como o Hamilton relargou bem, né, e deixou o Verstappen sem ação, o Verstappen inclusive quase perdeu para o Ricardo, né, a posição. Agora, com relação ao Albon, você vê, né? Rapidinho, é triste ver como a FIA recuou na questão do safety car, né? Que eu achava a ideia tão boa de o safety car apagar a luz em cima da hora
e dá ali eles voltaram atrás, eles cederam, eles se dobraram a Mugello, ao invés de manter e ensinar os pilotos a relargar, eles cederam à vontade dos pilotos e as relargadas vão voltando a ser. Quase teve um Renault contra a Red Bull, como você falou, mas eu lamento. Eu esperava que a FIA mantivesse, ensinasse, educasse os pilotos a relargar. Mas não, vai ceder e as relargadas vão voltar a ser essa chatice que sempre foram. Mas agora, com relação ao álbum, né? O que mais, assim, a questão do desempenho dele, da comparação com o Verstappen é uma comparação injusta, assim, a gente sabe que o Verstappen é muito mais talentoso e tudo mais, ok. Só que o álbum, mais uma vez, se meteu em confusão. Quando lá na Áustria, quando eu falei, olha, o Hamilton não deveria ter sido punido, porque o álbum ele veio um pouquinho antes, tá aí, fez de novo com o Kvyat, arrancou a asa dianteira do Kvyat. Tomou uma punição. Completamente diferente, Will. Completamente diferente. É diferente, mas é parecido. É diferente, mas é parecido. Então, assim, quando o cara, toda corrida, faz alguma coisa, se mete uma confusão, toca em alguém, bate em alguém, por mais que ele não tenha culpa em uma ou outra, mas você acaba ficando pensando, poxa, mas de novo. E o rádio dele, meu Deus do céu, aquilo para mim foi assim, a questão assim, olha, eu estou derrotado, eu estou derrotado aqui no que eu me propus a fazer, e é triste, assim, é muito triste ver essa situação. Por favor, relembre os nossos ouvintes do áudio, do rádio. Ele falou, né, que é muito difícil para mim, tá muito difícil. É algo assim, eu não me lembro exatamente, literalmente, qual foi a palavra. Não, ele fala they race me very hard. Eles brigam comigo de forma muito dura. Ele estava se referindo a Toro Rosso, a AlphaTauri, né, melhor dizendo. Isso, na briga com o Gasly, né? Assim, e o que resta para a Red Bull, meu Deus do céu, se a Red Bull não se tocar de que tem que sair um pouquinho do seu guarda-chuva e pegar um piloto como o Sérgio Pérez. Estava ali. A bola tá quicando. Brigando pelo pódio. Sabe assim, brigando pelo pódio. Assim, porque eu fiquei pensando, falei, meu Deus, claro, o Ricardo merecia o pódio, mas eu falei, meu Deus, mas o Pérez também merece. Sei lá, devia ter 4 lugares no pódio, talvez. Porque eram os dois pilotos assim que. Pérez chegando no Ricardo, tentando chegar, conseguiu um ótimo resultado ali, uma 4ª posição, e tá sem emprego, né? Ou seja, ele vem temporada por temporada entregando bons resultados ali com o equipamento que tem, né? E tá ali. Então a Red Bull, assim, para mim é inadmissível. Sérgio Pérez ou Nico Hülkenberg, né? O Luciano jogou aqui no chat a pergunta. Desculpa, Fábio Campos, né? Que eu sei que ele é fã do Hülkenberg, que ele gosta do Hülkenberg. Mas o Pérez, é isso. Mas é Sérgio Pérez. É claro, evidentemente. Tem nem conversa. Então, realmente assim, porque faz falta para a Red Bull um segundo piloto pontuando. Eu falei, o Hamilton, ele é líder do campeonato de pilotos e de construtores, porque ele tem 231 pontos contra 211 da Red Bull, porque os pontos do álbum fazem falta. Se fosse Verstappen e Ricardo, não seria isso, não seria essa pontuação. Então a Red Bull faz falta um piloto que pontue bem para a Red Bull. E, né, Gasly não deu certo, Albon não está dando certo. Sai do seu programa de piloto, sai do seu guarda-chuva e traz o Pérez. Porque né, acho que pior que tá, não fica. Já diria o cérebro tiririca. E aí, Fábio Campos, discorram sobre essa posição da Red Bull, sobre o álbum, que eu não te ouvi falar. O Raposo, aliás, você abriu o programa da semana passada perguntando do Tsunoda. Há uma chance do Tsunoda fazer 2021, sim, tá? Pela AlphaTauri, mesmo com a saída da Honda. Mas, enfim, seria uma coisa meio sem
sem pé nem cabeça, né? Porque ficaria um ano para depois, não vai continuar, enfim. Não é piloto da Red Bull, mas que ele pode ser promovido, ele ainda pode, mesmo com a saída da Honda. Sobre Albon, eu acho que a gente já falou, né, o que tinha que falar. Difícil fugir da repetitividade. A Red Bull não tem piloto à altura para pôr ali. O programa de desenvolvimento da Red Bull tem um vácuo, tem um buraco. Acontece. Tem que ser repensado, tem que ser reavaliado, tem que ser reorganizado algumas peças, e é preciso se convencer a diretoria de que uma contratação de um piloto não é acabar com o programa de jovens talentos. Você pode refazer as peças, você vai colocar Albon e Gasly na AlphaTauri e vai dar toda a potência necessária que você puder para a equipe, vai fazer o que a Red Bull já falou que vai fazer, vai transformar a equipe em equipe irmã, ao invés de equipe júnior. Equilibra, a Red Bull vai pegar o dinheiro que ela não tem mais, que ela não vai poder gastar na própria equipe, por causa do limite de orçamento, que ainda é muito entre aspas, né? Eu não sei como é que isso vai ser feito, então eu sempre coloco entre aspas, e vai poder jogar em duas coisas, ou vai jogar no motor, ou vai jogar em alguém que vai ajudar a fazer um motor, a tocar esse motor até 2026, o que já é uma coisa quase que um tiro no pé, mas é o que tem para fazer, ou vai voltar a ser equipe cliente e não serve, e o dinheiro que ela vai ter limitado do orçamento, ela vai jogar na AlphaTauri, ou seja, ela tem chance de fazer duas equipes equilibradas. Isso tem que ser conversado internamente, ela tem que vender isso para os seus acionistas e contratar o Sérgio Pérez. Eu acho até, eu discordo um pouco do Will, eu acho que o campeonato de construtores não vai fazer a menor diferença. Os campeonatos de construtores são definidos na quarta corrida do campeonato, há 12, 13 anos. A Mercedes está lá na frente, ninguém pega, a segunda colocada está sempre a 255 pontos na terceira. A função do Pérez, para mim, ela é estratégica. É largar ali próximo e colocar duas peças lutando contra duas. É aquele negócio do marcar. Um vai fazer uma estratégia assim, um vai tentar o undercut. A Red Bull tem que ter alguém ali para brigar, né? Para fazer 2 contra 2. No momento são 2 contra 1. E é para isso que eu acho que ela precisa de um piloto. Né? Tem que pegar o Sérgio Pérez. Tem que pegar, não tem outra explicação lógica. O cara está sem emprego, o cara não vai atrapalhar o Verstappen e o cara vai fazer muita coisa boa. Ele tem... O Sérgio Pérez tem que estar com... Não tô sabendo aqui de cabeça, mas se eu não me engano, ele tem 11 pontos a mais do que o Stroll, com uma corrida a menos. E ainda tem gente que quer que eu defenda o paternalismo, quer que a gente defenda a equipe do papai. Entendeu? Vá, enfim. Vá. Vou para o Ricardo agora, que é a pauta do momento. Isso, vá para o Ricardo. Ricardo, enfim, deu o pódio tão esperado. O Michael Tavares fala aqui, nessa vai para o Fábio Campos. Após finalmente o Ricardo conseguir o pódio, o Campos ficará finalmente aliviado, porque o pessoal vai parar de falar da tatuagem. Mas nós tivemos também aqui o Michael Oliveira, então os dois Michaels. Michael estão tomando conta aqui dos comentários. O Oliveira falando, quero falar sobre o Ricardo. Peço encarecidamente para o Fábio Campos teça comentários sobre o piloto mais nice guy da Fórmula 1. Ele é responsável pela evolução da Renault? Só uma coisa antes, rapidinho. São 11 pontos de vantagem mesmo. 68 para o Pérez, 57 para o Stroll. Com uma corrida a menos, hein? Mas tanto de cobra. E a tanto de quebra que o Stroll teve? Não, mas se você for analisar o ipsis literis, o Pérez também ele fez a parada na Itália, e se não veio o safety car, ele estava na frente. Se você for fazer um por um, o jogo está lá para ser jogado, entendeu? E ele tem mais pontos. Não quer dizer que o Stroll não esteja fazendo um ano aceitável, não é nada disso. Agora, a decisão que a equipe tomou é um absurdo, é um escárnio, né? É um paternalismo que não cabe com a competitividade da Fórmula 1, muita gente aceita isso. É para eu falar do Ricardo, né? Bom, o Ricardo é um cara tem uma boa vontade da mídia muito grande em cima dele. Não sei se é por ele ser esse nice guy, né, que o ouvinte coloca. É um piloto valioso. Ele é muito valioso, a McLaren vai adquirir um produto valioso. Não foi ele que desenvolveu a Renault, eu já falei, não existe mais piloto desenvolvedor de carro. A Renault fez um ajuste na traseira do carro, que botou a traseira do carro no chão.
O carro não tinha traseira, agora os caras conseguem acelerar na saída de curva muito antes. E ele está andando bem. O Ocon também subiu. O Ocon também tá bem. Ainda não é o Ocon pré-Stroll, né? Com carreira pré-manchada e atrapalhada pelo Stroll, pelo Lawrence, não o Lance. Os dois, né? Mais o Lawrence. Não é aquele Ocon da Force India que era na época, mas o Ocon está melhorando. Classificou muito perto do Ricardo dessa vez, né? E tem ali as suas coisas para melhorar. Agora, o Ricardo está extraindo muito bem. Agora, esse pódio do Ricardo, vamos falar a verdade, né, gente? Contou com uma certa dose de, claro que ele foi bem, claro que é legal, a Renault é a terceira melhor equipe, a Renault é muito mais carro que a Ferrari, isso deixou claro. O Ricardo faz uma ultrapassagem muito legal em cima do Charles Leclerc, né? O DRS estava no ponto mais ou menos certo, né? Em Nürburgring, colocou ali o Ricardo lado a lado, e o Ricardo é que fez a manobra, fez o X, foi arrastar lá até a curva 3, quase a ultrapassagem. Mas o pódio veio muito, o Bottas quebrou, e na hora que o Pérez ia com tudo para cima dele, veio o safety car no ponto exato que ele precisava. Ele ia passar um aperto ali contra o Pérez. Então, teve umas circunstâncias muito favoráveis. Agora, estava ali para aproveitar, e isso é merecido. Eu acho que é merecido mais pelo conjunto da obra, enfim, pela evolução que eles têm esse ano do que propriamente uma super corrida em Nürburgring. Não, ele foi bem, mas ele contou com duas situações ali que foram muito favoráveis. Agora, repito, estava ali para aproveitar, e isso é o mesmo peso do Gasly, né? O que a gente fala para o Gasly, a gente tem que falar para os outros também. Estava ali para aproveitar. Agora é diferente o tamanho do resultado do tamanho do feito. Senhor Bueno? Não, é exatamente isso. E até aproveitando, né, o gancho, né, que você falou da disputa com o Leclerc, é aquilo que você falou, né? Ou seja, dois pilotos brigando no extremo e se respeitando, absolutamente se respeitando, deixando espaço um para o outro, um dando X no outro. Foi uma briga lindíssima, né? E o Charles Leclerc realmente também com o Pérez, a briga dele com o Pérez foi muito legal, assim, principalmente o troco, né? Ou seja, mesmo ele sabendo que era uma batalha perdida, ele não se entregou e deu o troco ali no Pérez, né? Mas voltando a falar do Ricardo, um piloto como Daniel Ricciardo, né, do cacife dele, assim, que já venceu corridas, já fez corridas sensacionais. Eu lembro, né, na vitória dele na China 2018, foi para mim, assim, acho que a vitória mais marcante dele. Faz falta ter um piloto desse no pódio, né? Ou seja, essa a gente tava, por exemplo, acho que não sei, são 10 ou 11 corridas, sendo que metade delas era Vettel, alguém falou Vettel no chat que eu falei Vettel, Hamilton, Verstappen e Bottas no pódio, né? Então você tem que ter realmente, faz falta um piloto, né, como Daniel Ricciardo no pódio, assim como poxa, são 16, 17, 18, 19, 4 temporadas para uma equipe conseguir um pódio. Não que, nossa, a Renault está fazendo um trabalho maravilhoso que merecia no pódio. Não é isso. Mas precisa uma equipe como a Renault, que está ali evoluindo, que está tirando, que já, ao meu ver, né, também já é a terceira melhor equipe do grid, mesmo não sendo na tabela de pontuação, mas é uma equipe uma equipe como a Renault, como a McLaren, ela precisa ter mais chances de ir para o pódio. Né, precisa ter mais chances de ir para o pódio. Nessa Fórmula 1 que a gente fala tanto, né? Todo mundo já conseguiu o seu, não? Um ano em que a McLaren já conseguiu, a Ferrari já conseguiu, a AlphaTauri já conseguiu e a Racing Point já conseguiu. Todo mundo tinha pódio, né? É mais do que justo. Exato. E uma outra curiosidade é o seguinte: essa corrida de Nürburgring, 9 equipes pontuaram, só a Williams não pontuou. Né? Então, é um dado interessante. É o normal da Fórmula 1, né? Tomara que sim. Mas, realmente, Daniel Ricciardo, mas me parece que o Kimi Raikkonen teve dedo nessa não pontuação ainda, da Williams, nesse GP. Podemos falar do Kimi Raikkonen depois, não sei se agora. Porque onde o Russell estava brigando com o Vettel, com o Kimi Raikkonen, fazendo uma projeção de que se ele manteria ali, pelo menos o 10º lugar, provavelmente, ele teria chances de ter brigado, mas
Enfim, o Si não conta. É. O Thales não, o Hugo, tem do Thales também, mas o Hugo Lopes Montinho diz o seguinte, ele manda duas coisas, uma nós já abordamos, que é, achei que o safety car dessa vez atrapalhou a corrida. Vinha se encaminhando para uma reta final com a briga de Ricardo e Pérez pelo pódio, pela terceira, quarta colocação e tal. E aí ele coloca também, nessa largada enfileirada da Fórmula 1, quase nunca acontece algo relevante. Vocês acham que a solução seria uma relargada com carros lado a lado? Lado a lado, estilo Indy, em movimento lado a lado? É uma ideia, né? É uma ideia. Eu experimentaria. Agora, a gente meio que já abordou, né? Uma solução é o safety car sair no pulo, né? Para que o piloto na frente não vire o safety car, que é o que acontece. Quando o safety car apaga a luz lá, a regra da Fórmula 1 é o piloto tem que manter uma certa distância para o safety car. Quando o safety car apaga a luz, o líder da prova passa a ser o safety car. Ou seja, ele tem total liberdade de fazer o que ele quiser. É a hora que o safety car vai embora. Se você apaga a luz do safety car no momento mais tarde possível, você corta isso do líder. Você faz com que todo o pelotão tenha chance. E a gente possa ter relargadas legais, interessantes, imprevisíveis. Quando você dá ao líder a prerrogativa de acelerar a hora que ele quiser, julgar e planejar, acabou. Não tem graça. Então, a solução, essa que ele propõe é até legal, mas nem precisava ir tão longe, né? Dá para fazer uma coisa melhor pensando no esporte. Aliás, é impressionante, né? Como o Michael Masi sofre pressão para não colocar o safety car dentro da pista, né? O Johnny Herbert estava na cabine dos diretores de prova, contou, depois o Toto Wolff admitiu que eles ficam no rádio, na pressão, cobrando. Por que você pôs o safety car? Você faz favor de me explicar. É impressionante a pressão maligna e execrável da Fórmula 1, dessas equipes que ficam buzinando só pelo próprio interesse. Né? É impressionante como a luta da Fórmula 1 entre esporte e interesse, ela é diária, ela não é só no regulamento em 2022, nos motores, ela é curva a curva. É impressionante esse dado de bastidores. Se o ouvinte não sabe, está sabendo agora. Quando o Michael Masi põe um safety car na pista, os caras ficam cobrando dele explicação. Pelo amor de Deus, né? É difícil defender o esporte com essas cabecinhas que estão lá, né? É impressionante. Will, pra gente não... Tem uma pergunta do Thales aqui do Hulk, então pra gente não abandonar o Hulk para responder sobre ele, né? O Thales Oliveira manda o seguinte: escrevo para fazer uma pergunta aos membros do programa. Por que o Nico Hülkenberg, com apenas... Ele colocou duas corridas, né? Que a primeira em Silverstone ele não largou. Com apenas 2 corridas na temporada, tem mais pontos que a Alfa Romeo, a Haas e a Williams juntas, e isso pode ser considerado normal. Mais ainda, por que não vemos o alemão ter sido né, como possível solução para algumas equipes que buscam novos pilotos? Mas a questão da tabela de pontuação é porque, né, o Hülkenberg pilota um carro que lhe dá condição disso, né? Se o Hülkenberg tivesse substituindo lá o Latifi na Williams, provavelmente ele ia estar com 0 pontos igual. Se ele tivesse na Haas também. Latifi, eu não sabia, a pronúncia é essa? Latifi, sei lá. Cada hora o pessoal fala uma coisa. Enfim. Mas é isso aí. Ele estaria com 0 pontos, né? Então, ele pegou, tá num carro. Quando ele andou, foi em Silverstone, né? Que ele andou, né? Na primeira não, mas ele andou na segunda, né? Andou a Racing Point ainda era um carro melhor do que é agora, né? Então é isso. A explicação é essa. É um equipamento que ele tem. Mas assim, sobre achar normal, eu não acho normal. Eu gostaria que toda corrida tivesse 9 carros, 9 equipes pontuando, mas que isso fosse uma pontuação assim real, que 9 carros realmente tivessem condições de brigar, 9 equipes tivessem condições de brigar por pontuação e não esperando, digamos, contratempos de outros aí para poder ter condição de pontuar. Né? Porque a gente teve abandono do Ocon, abandono do Albon, abandono do Bottas, abandono do Norris, e teve mais um abandono, eu acho. E que aí deu...
Russell que deu condição, né, por exemplo, o Giovinazzi ou o Grosjean chegar na zona de pontuação. Em condições normais, não chegaria. A questão do ouvinte, eu acho que ele foi meio cruel, né? Quando ele compara a pontuação do Hülkenberg com a pontuação dos pilotos da Haas, da Alfa Romeo. Agora, que é assustador. Você vê que o Hülkenberg tem 10 pontos e o Vettel tem 17, é assustador. Isso é assustador. Né? Isso é absolutamente indicativo de alguma coisa trágica que está acontecendo na Fórmula 1. Agora... Eu vou até... Diga. Eu vou até fazer uma mudança aqui, para a gente ficar assim, igual o Globo News, porque a pauta do momento, então, é o Sebastian Vettel. Eu falei do Hülkenberg. Deixa eu falar do Hülkenberg. Tá, fala e vem pro Vettel em pauta. Tá, eu só queria ressaltar o amadorismo da equipe do papai, né? Que é preciso chamar o Hülkenberg em Colônia, falar para o cara vir e o cara sentar chegar faltando meia hora para a classificação começar. Meu Deus, né? Os caras é inacreditável que os caras não entenderam que 2020 é 2020. E os caras não têm um terceiro piloto pronto. Evidentemente, você tem que levar o Hülkenberg para todas as corridas, né? Levar o assento dele, levar tudo. Tem que deixar o cara de sobreaviso. Os caras não entenderam isso. Né? Um piloto pode pegar Covid, um piloto pode acontecer qualquer coisa. Aí os caras têm que chamar o Hülkenberg para o cara vir de carro e chegar, e aí, sem nenhum treino livre, sentar na classificação num carro que ele mesmo falou. Gente, o carro mudou muito. As atualizações da Racing Point são muito fortes mesmo. Eu falei isso lá no Loucos para o Automobilismo. Uma atualização que vale 2,5 décimos. Isso é uma super atualização. Falei isso, não me lembro aonde, da diferença visual do carro, do Stroll para o do Pérez na corrida passada. É uma carenagem, é outra parte traseira. Aí você coloca o Hülkenberg nessa situação, isso num campeonato profissional. Né? Mas é a equipe do papai, né? A premissa da equipe do papai é outra, né? Mas que é uma falha enorme. Você não ter um terceiro piloto em 2020 que esteja pronto para sentar no carro no momento em que o carro é vago, é uma coisa de 1970 para lá, para trás. E antes de falar do Vettel, eu quero só registrar um e-mail que nós recebemos aqui, que eu vou falar o nome da pessoa que mandou o e-mail para a gente. Renato Fonseca. Que ele falou o seguinte, né? Mais conhecido como... Não, Renato Fonseca. Doutor Caveira. Se trocasse o Kvyat pelo Hülkenberg, ele até escreveu aqui no chat, mas ele mandou um e-mail, né? Na AlphaTauri, a mesma bateria Ferrari no campeonato de construtores? Eu para responder? Pode ser. Eu acho que não, porque digamos, o fator Leclerc eu acho que ainda pesaria mais do que o Hülkenberg, assim. Eu acredito que a Ferrari, apesar dos pesares, ainda é um carro melhor do que a AlphaTauri, e o Leclerc, né? Mas qual é a diferença de pontos? Eu não estou com os pontos abertos aqui. A diferença de pontos da Ferrari para a AlphaTauri é próxima? Eu acho que não, né? Eu acho que a Ferrari está um pouquinho mais. Aqui, a Ferrari tá com 80, a AlphaTauri 67. São 13 pontos. Mas tem que mais. Né, a gente tem. Podia dar mais. A pergunta dele tem um certo sentido, né? Não, tem sentido, mas eu acho que não. Eu acho que ainda assim. Porque o que acontece? Tanto, claro, tirando, né, a vitória improvável do Gasly, mas essas equipes, elas conseguem tirar por corrida ali 2, 3, 4 pontos, porque, né, você pegar lá 25, 18, 15, 12, 10, que é até o quinto colocado, AlphaTauri é sexto, sétimo, oitavo, nono, décimo. Ou seja, é o máximo ali, né? Tirando corridas malucas, são 8, 6 pontos por etapa, e coisas que o Leclerc também vem fazendo com constância, né? Então, tudo bem que seria 2 contra 1, mas mesmo assim, claro, é só um palpite, um chute. Eu acho que mesmo assim a Ferrari estaria na frente. Ô, Fábio Campos, eu tenho O doutor Caveira quer que você leia a segunda parte da pergunta dele. Está esbravejando aqui no chat. A segunda parte dele é sobre o Vettel, né? Será que se o Vettel também
não dava uma ajudinha proposital para a AlphaTauri, não pontuar pela Ferrari. Aí ele entrou na teoria da conspiração, que eu ia fazer esse filtro, Fábio Campos, mas já que você pediu, né, que o Vettel, então... Eu só tô passando o recado dele aqui no chat. Será que o Vettel também não dá uma ajudinha proposital para a AlphaTauri, ao não pontuar pela Ferrari? Se é teoria da conspiração, não precisa ler, não. Ué, eu tô fazendo já o trabalho aqui do filtro. Doutor Caveira, um abraço. Me ajuda a te ajudar, doutor Caveira. Poxa. Um abraço, doutor Caveira. Fábio Campos, o que tá me deixando assim é porque quando você começa a falar muito a equipe do papai, não é o Lance Stroll que tem a responsabilidade de não ter um piloto reserva ali, né? Mas às vezes a pessoa vai te escutar falando na equipe do papai e vai achar que ele que é o responsável de não ter ali um piloto reserva. Não, mas é uma equipe de Raposo que para mim não tem uma filosofia 100% comprometida. É só isso. É claro, isso é uma função do Otmar Snaufer, claro. Agora, o terceiro piloto tem que estar lá. E eu coloco nesse nome a conta na equipe, porque a equipe é uma equipe metade comprometida, metade família. Então, você vai esperar que a equipe... Quem toma as decisões de ter ou não um piloto reserva lá, nós sabemos de quem é a decisão, né? Então, só para deixar isso claro, para que não... Não, mas o chefe da equipe também está envolvido nisso. Ele fala assim, cadê meu terceiro piloto? Né? O cara tem que olhar e falar, gente, telefone, hein? Se o Huckenberg não atende o telefone, né? O Huckenberg estava em Colônia, ele estava indo para Nürburgring, então até com alguém colocando aqui no chat, o Helder Araújo, a sorte é que o Huckenberg estava indo para Nürburgring, porque ele ia comentar para a televisão alemã, a RTL, ele mesmo falou isso. Mas se o cara está em Londres, se essa corrida entendeu? É num lugar mais longe, Portugal, onde vai ser a próxima, enfim, faltou. Chamava o David Schumacher. Era o Mick Schumacher estreando. David Coulter. Se você. Não, o natural era o Stoffel Van Dorn, que oficialmente é o piloto reserva da Mercedes, que tem que cumprir a função para a McLaren e para a Racing Point. É curioso, né? Porque a McLaren ainda não tem motor Mercedes, mas o reserva são os reservas da Mercedes, o Van Dorn e o Gutierrez. Eu acho que o Gutierrez já até perdeu a superlicença, então tem que ser o Van Dorn. Aliás, é só rapidinho, Raposo. O Cássio, acho que foi o Cássio Coutinho que perguntou aqui no chat, se a Fórmula 1 tivesse mais 5 lugares, quem vocês colocariam? Você teria lugar para o Pérez, você teria lugar para o Huckenberg, você teria lugar para o Schwartzman, para o Eilert, para o Mick Schumacher, você teria lugar para o Nick De Vries, atual campeão da Fórmula 2, você teria lugar para bons pilotos da Fórmula E, para o Antônio Félix da Costa. Então, é por isso que a gente bate aqui, Cássio, há tantos anos. Tem gente que se cansa, né, de ouvir a gente falar, como se a culpa fosse do mensageiro. É por isso que a gente fala aqui há tantos anos. Com tão poucos lugares, a perda de talentos é incontestável. O Will tá rindo aí, tá rindo de quê, Will? Não é pra rir, é pra chorar. Fábio Campos. Nenhum brasileiro, Fábio Campos. Qual brasileiro que seria? Talvez o Sete Câmara, né? Tô brincando. Não, agora eu vou responder sério. Talvez o Sete Câmara, porque de resto não tem brasileiro pronto. Tem um que tá caminhando, que é o meu vídeo, mas ele não tá pronto. Em pauta, o assunto é Sebastian Vettel. Sou eu? Quem começa? Will, né? Já falei, vai, Will. Will. Não, eu acho sim, né? O Sebastian Vettel o que me parece de verdade é o seguinte, né? É óbvio, o Sebastian Vettel ele tá numa fase péssima tecnicamente. A Ferrari tá boicotando o Vettel? Não, o que eu acho é o seguinte, eles não estão se entendendo, sabe? Porque a gente vê lá de corridas passadas de não saber a estratégia um do outro, né? Tipo, saber, Vettel, o que você acha da estratégia tal? Não, eu te perguntei isso há pouco tempo. Eles não estão falando a mesma língua. Ou seja, eu me lembrei até esses dias, eu estava hoje pensando a respeito disso, me lembrei até de uma entrevista do Nelson Piquet, quando ele estava falando lá que na época da Brava, ele e o engenheiro não se entendiam, e ele pediu para trocar o engenheiro. Eu acho que está acontecendo, sabe? Assim, o Vettel não está se entendendo com a equipe, e também não está fazendo questão de entender, e a Ferrari também parece que não está fazendo questão de que o Vettel entenda, e juntando a fase ruim do Vettel tecnicamente, que não entende o carro, não se acerta com o carro, tá no que dá, né? Então tá dando nisso aí que a gente está vendo, e realmente 17 pontos, 7 pontos a mais do que um cara que correu 2 corridas, né? Então é realmente preocupante. A nossa que eu digo
do pessoal que acredita no Vettel, que gosta de Fórmula 1 e que acha que o Vettel ainda tem potencial, é que na mudança de ambiente ele volte a ser o velho Vettel. Mas é claro que ele precisa também se dedicar, treinar, simulador, não sei, mas alguma coisa tem que ser feita. Se chegar 2021 e ele começa a comer poeira do Lance Stroll, aí aposenta. Aí aposenta, porque realmente a situação é essa. Mas que tá feio, muito, quando a gente acha que, assim, meu Deus, não dá mais para piorar. Ele vai lá e roda de novo. Fábio Campos, eu joguei essa pergunta porque eu também discordo, eu vi que você balançou na cabeça, mas ela pintou aqui no chat, né? Então eu gosto sempre que a gente esclareça essa questão de não, essa pergunta não. Quem fez? No primeiro bloco. Acho que foi no primeiro bloco, se eu não me engano. Mas. Não tem como eu provar. Mas. Não existe boicote, né? Ali sim. Os pontos de construtores valem numa segunda posição, uma briga de segunda ou terceira posição. Não tem por que a Ferrari boicotar o Vettel. Não, vamos seguir, vamos manter a linha do café e discutir certos ou errados, sendo criticados ou elogiados, vamos discutir dentro da base, né? Porque eu acho assim, até pensamento de torcedor, eu acho que tem que ter um limite, né? Eu acho que até a discussãozinha de WhatsApp, ela tem que ter um limite, né? Porque o que eu vi de gente falando da Honda, dos motivos da saída da Honda, eu penso assim, gente, não é possível que a pessoa acredita no que ela está dizendo, porque é de uma coisa assim, tão fora da realidade, que não dá nem para tentar entender. Se o senhor me permite fazer uma vírgula, já que o senhor falou isso... E sou eu para permitir alguma coisa nesse programa aqui? Eu sou só um pau mandado aqui, né? O que eu quero falar aqui é agradecer aqui o e-mail do Adam Lemes, né? Se não me engano é o primeiro e-mail dele, se não é eu me peço desculpa, mas eu não lembro, Adam Lemes, de receber outro e-mail com você, falando que muito boa análise que vocês fizeram sobre o GP Brasil no Rio de Janeiro, saiu da mesmice dos outros canais, levantando um ponto importante. A Fórmula 1 quer isso, se vai conseguir é outra coisa. Então muito obrigado aí ao elogio do Adam, nós gostamos de elogios também. Gostamos, e você devia ler mais elogios. É isso aí, Adam. O nosso objetivo aqui é justamente tentar fazer uma discussão básica, uma discussão repetitiva, uma discussão que se ouve em qualquer lugar. Por isso eu acabei de dizer, antes até de ouvir o seu e-mail, certos ou errados, a gente tem que tentar fazer uma coisa, né, o mais analítica, profissional, enfim, mais embasada possível. E na questão do Vettel, para a gente seguir nessa linha, eu não quero ficar aqui adivinhando o que é. O Vettel ele tem uma crise técnica absurda. O Vettel já desceu do limite mínimo. Ele já desceu. O que ele está vivendo, o que ele está mostrando, o que as pessoas estão assistindo, é absolutamente triste, lamentável, para um cara do tamanho do Vettel chegar nesse ponto, descer até esse nível. É uma coisa absolutamente falta. Eu acho que a palavra é triste. É triste ver. Aí eu sou obrigado a trazer a minha pergunta. Será que o Stroll está abaixo disso mesmo? O Will vai responder, vai. Eles não deixam eu falar. Não, eu só ia complementar assim que além da fase do Vettel tá ruim, ainda, né? Ou seja, o pit stop dele, a Ferrari errou o pit stop dele, né? Tipo, fez um pit stop mais lento. Ainda tem isso, além de tudo, né? Ainda tem isso, né? Ou seja, ele, por exemplo, tentou arriscar um pneu duro ali, e não deu certo, depois voltou para o pneu macio. Ou seja, é uma confusão realmente, né? Ou seja, a fase do Vettel é péssima, a gente acho que ninguém discorda disso, mas não acho que os resultados ruins dele também passam pela incompetência da Ferrari, não só num carro que não é competitivo como era no passado, mas também em erros de estratégia, sabe, eles estão perdidos, assim, absolutamente perdidos, né, em estratégia, erra pit stop, ou seja, tá, realmente, acho que o Vettel não vê a hora de acabar o ano, mudar de ares e começar de novo, assim, sabe? Agora, respondendo a sua pergunta, com relação ao Lance Stroll, o que eu acho é o seguinte, eu, pensando com cabeça de dono da equipe, se eu tenho um cara tetracampeão no mercado, por mais que ele esteja numa fase ruim, eu traria. Por quê? Eu tirar o Stroll 2021
O Stroll tem quantos anos? 22? 23? Não sei. Ou seja, o Stroll, se eu tirasse o Stroll e deixasse Vettel e Pérez, por exemplo, como era o que eu faria, eu não estou acabando com a carreira do Stroll. O Stroll pode voltar em 2022, pode voltar em 2023, ainda vai ter anos de carreira. Agora, se eu não pegar o Vettel agora, eu não pego mais. E vai que o cara ganhou 4 campeonatos. Século passado. Ok, mas ganhou. Ok, mas ganhou 4 campeonatos. O cara tem material. O cara já mostrou que ele tem material. Ele nem correu no século passado. Então, assim, traz o cara. 2021, traz o cara. Um ano que seja. Um ano. Tá. Vê, realmente, qual é o Vettel real? É o Vettel de 10 anos atrás ou é o Vettel de 2020 aqui, de 2018 para cá? É o Vettel de 2018 para cá. Então, Vettel, tchau, volta, filho. Vem cá, Stroll. Volta qualquer outro. Mas, agora, se não traz o Vettel, de repente o cara fala assim, mas... Você está tão certo que você pode trazer o Vettel e dar para ele um contrato de performance. Fala assim, você quer vir para cá, você vai ter um contrato de performance. Se você chegar com menos de tanto por cento da pontuação da equipe, você vai sair no final do ano sem multa. Você bota o cara para trabalhar, entendeu? Exato. É isso. Esse é o ponto. Mas devolvendo a palavra ao Fábio Campos sem cortá-lo agora. Finalmente, né? Não, mas eu já nem lembro o que eu estava falando. Enfim, era a questão do Vettel. É isso. A questão do Vettel é que chegou num ponto muito abaixo da crítica. Eu acho que é isso. O cara pode estar numa má fase, o cara pode viver um momento ruim, o cara pode ter um problema técnico com o carro, que é claramente a situação do Vettel. O Vettel tem um problema técnico com esse carro, com essa era, com essa geração de carros. Eu também contrataria, concordo com o Will. Traz o cara, dá uma chance pro cara. O cara tem, não é possível, né? Não é possível que morreu. Se tiver alguma coisa ali, vai tentar tirar. Agora, o que a gente está... Eu estou analisando não 2021, 2020. É absurdo. O ponto em que o Vettel está é um ponto absurdo. Só isso. Mais nada. Não tem o que acrescentar. Voltando então para a tela, e o Bueno. Citando também, né, que comemorou-se aí o Kimi Raikkonen superando, né, o número de maior grande GPs. Se ele não gostaria, não quis muito alarde, também não faremos muito alarde. Tá aí registrado. A gente vai falar da punição dele? Você quer falar da punição dele? Fala, Will. Diga, por favor. Sem cortes. Eu achei exagerada a punição dele. Porque, para mim, assim, ele estava numa disputa honesta ali de posição com o Russell. Uma disputa honesta, não foi uma tentativa assim, meu Deus, o que o Kimi foi fazer? E claramente o carro deu uma traseirada ali, porque a pista... Will. Os caras foram em consequência, o carro voou. Exato. A regra é clara. Pune-se pelo ato, não pela consequência. E o Raikkonen claramente não fez nada. Na prática é o contrário. Eles estão pela consequência. Claramente não fez nada. Claramente o carro deu uma traseirada ali que ele não foi intencional, porque ele deixou espaço pro Russell ali, estava fazendo uma manobra super limpa, como o Raikkonen é um piloto super limpo. E o carro deu uma traseirada e acertou o Russell. Pena para o Russell, mas eu achei um exagero. Achei um exagero a punição. E sim, e o número o recorde aí do Kimi Raikkonen, sim, isso que ele ficou 2 anos fora, né? Desde 2001 até 2020. Mas esse recorde vai ser do Alonso. O Alonso vai ser do Alonso. Vai ser do Alonso. Mas 2 anos de contrato, o Alonso deve pegar esse recorde. Com certeza. Agora, mas é isso. Deixa eu contar uma coisa para o ouvinte do café, porque eu não resisto. A minha transparência, ela me coloca em situações que eu vou ser repreendido depois. Vejo que é a revolta dos novos integrantes do café, tomando o café como seus, como tem que ser. Né? O Thiago Raposo escreveu aqui fora do ar: Kimi caiu por causa do tempo. Resposta de Will Bueno: não. Essa eu tinha que dividir com os ouvidos. Os caras estão tomando... Manda quem pode, né? Merece quem tem juízo. Estão tomando café para eles como tem que ser, para que a gente possa se aposentar, finalmente.
Gente, vamos colocar ordem de novo aqui nesse negócio agora, agradecendo o Will Bueno e Fábio Campos pela presença. Semana que vem é aquele programa que a gente faz entre corridas, né? Então, mandem sugestões, se você tem sugestão de tema, se você tem sugestão do que a gente possa discutir, algum tema legal. Nossa, seria interessante vocês discutirem isso. cafécomvelocidade@gmail.com. Estamos aguardando o e-mail de vocês. Um abraço, nos vemos semana que vem. Trazendo eles aqui só para aparecer a carinha deles. Então, espero que todos gostem desse programa do 672. A gente está de volta semana que vem.